Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a paz, a qual o Senhor dissipa sobre aqueles que se arrependem e voltam para o Senhor e se entrega a Ele. Então, hoje a palavra vai ser sobre esse ponto específico. Essa palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 14. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, peregrino, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa aí seu like, se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chave, se tem te ajudado a aumentar sua comunhão, tem feito você se aproximar de Deus, tem feito você aprender mais sobre o Senhor e assim também viver os ensinamentos do Senhor e trazer frutos e bênçãos sobre a tua vida. Compartilhe esse vídeo com 3 amigos para que mais peregrinos conheçam e possam crescer junto conosco, cada dia mais, aprendendo sobre o Senhor. Então, eu te peço isso, coloca lá também, se inscrever no canal, que toda segunda e quinta tem uma palavra de Deus para você. Então vamos continuar aqui. Como eu disse, Isaías capítulo 57, versículo 14. Queria pedir a você, se você pode, feche seus olhos. Caso não pode, não tem problema, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus para abrir o nosso entendimento, para falar conosco, que nós possamos viver e praticar essa palavra. Senhor Jesus, bendito e adorado Deus, diante de Ti, meu Pai, aqui nós estamos, Pai, como filhos amados, meu Deus, e dependentes do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, dai-nos sabedoria e discernimento para entender. Nos ensina a viver e praticar ela dia após dia. Amém. Diz assim, peregrinos: Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Jefferson, eu não estou conseguindo entender. O que é aterrar? É como se fosse um comando. Executai-o, executai-o, como se fosse uma ordem, um comando direto. Então, o que é que o Senhor estava falando aqui? Aterrai-o, aterrai-o, preparai o caminho. O que é que o Deus estava dando? Uma ordem para que todos estivessem preparados. O que é preparar o caminho? É deixar pronto o que é necessário. E trazendo para os dias de hoje, peregrino, Deus ele só tem como derramar sobre nós as bênçãos a qual tanto nós queremos, se nós estivermos preparados e capacitados para receber a bênção. Muitos querem receber bênçãos, mas nem todos se preparam para receber. Onde é que está o erro nessa somatória? Aí. Não adianta eu querer uma bênção se eu não estiver pronto e capacitado para suportar. Mas Jefferson, então significa que eu nunca vou ser abençoado? Não é bem assim, peregrino. Mas tem coisas que, para que nós possamos alcançar certas bênçãos, nós temos que fazer a nossa parte. Deus ele já tem a parte dele feita. Muitas vezes a bênção está somente esperando você fazer a sua parte. Porque Deus ele pode fazer tudo, menos a sua parte, peregrino. Você tem que entender que nós temos que ser autorresponsáveis. Nós temos que ter a autorresponsabilidade de executar a nossa parte. Qual é a nossa parte? Muitas vezes é nos capacitar, muitas vezes é estudar, muitas vezes é ter a iniciativa de dar o primeiro passo. Muitas vezes a nossa parte é acreditar e não duvidar, porque Deus já faz o resto. Só que está aí, muitos peregrinos muitas vezes não acreditam. Muitos peregrinos não dão o primeiro passo. Deus está esperando ele dar o primeiro passo para derramar a bênção sobre a vida dele. E ele não dá o primeiro passo. Ele fica, eu queria tanto, eu queria tanto. A oportunidade na frente dele, ele não dá o passo para receber a oportunidade. Outros dizem assim, eu pensei que isso era para mim. A bênção lá. E ele diz, não é para mim não. Eu vou ficar aqui mesmo. E ele mesmo se denomina como um perdedor. Isso não vai dar certo mesmo. Ele mesmo proclama a própria derrota. Tem muitas vezes que peregrinos não alcançam a vitória porque ele mesmo se auto-sabota. Jefferson, em minhas palavras, há poder? É claro, peregrino.
nós aprendemos que a palavra é a única que consegue adentrar as duas dimensões, ao mundo físico e ao mundo espiritual. A sua palavra, ela consegue transcender o mundo físico e entrar no mundo espiritual. Por isso que o mundo, a terra, tudo que nele existe, diz lá em Gênesis que o Senhor criou através da palavra. O Senhor disse, haja luz, e houve luz. O Senhor disse, haja distinção entre trevas e luz, e houve distinção. Deus disse, cresça e brote, haja árvores, plantas, animais, haja frutos que povoe e tenham sobre a terra. E aí houve-se animais, sobre espécies, plantas. Jefferson não sabia disso, então muitas vezes você mesmo tem se auto-sabotado, profetizando ou declarando algo sobre a tua vida, que assim mesmo você não alcança porque você declara que não vai conseguir. Muitas vezes você fica lançando palavras que você nem sequer percebe que você está declarando que não vai acontecer. Muitos dizem assim, não, eu queria isso, mas não vai dar certo mesmo. Outros dizem assim, eu nem queria, ela querendo aquilo, ela tendo o objetivo e ela declara que não quer. Então como é que ela vai alcançar isso, peregrino? Se você está sendo incoerente, você quer algo e profetiza diferente, você quer algo... Jefferson, e eu falar, eu estou profetizando. Você falar, você declara, peregrino. Cada palavra sua é uma declaração. Jefferson, e é por isso que é tão importante, o Senhor fala que pessoas sábias são aquelas que muitas vezes falam menos, sim, porque elas sabem o poder a qual há na palavra. E por isso que até mesmo um tolo, quando calado, ele se passa de sábio. Por quê? Porque quando ele não profere nenhuma palavra, ele não erra. E aí onde está? Muitas vezes a gente profere palavras e acaba entrando em próprias ciladas que os nossos lábios abriram. Então está aqui a importância de você entender que palavra há poder. E aqui, puxando o que a gente está falando, capítulo 57, do versículo 14, Deus diz, aterrai e preparai o caminho. O que é que ele está dizendo? Eu te dando a ordem, estejam preparados. Então Deus deu um comando. Para que esse comando, Jefferson? Olha aqui, versículo 14. Diz, descear, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Ele estava dizendo que era necessário tirar o quê? Tirar o que impedia o caminho de ser feito. Tirai tudo aquilo que impede o caminho de ser criado, o tropeço. Jefferson, então essa é a minha parte? Sim. A sua parte é tirar os tropeços, tudo aquilo que impede a bênção, o abençoador, ou até mesmo a ordem, o comando a qual o Senhor deu para que a sua vida viesse mudar. Cabe a nós tirar os tropeços. Por isso que ele está dizendo aqui, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços. Quais são os tropeços? Muitas vezes o tropeço é uma atitude sua que você está cometendo que não deveria. Muitas vezes o tropeço é uma mentalidade limitante que você tem colocado e dito para você mesmo que é impossível, sabendo mesmo assim que o seu Deus te capacita. Muitas vezes você tem sido tropeço, você está em um ambiente com pessoas que só te puxam para baixo. Outras vezes o tropeço é somente você que tem se auto-sabotado. Então tirai o tropeço para que você mude de fase, para que você avance, peregrino, para que você vá adiante. Olha o que diz mais, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem um nome santo, habito no alto e santo lugar. Jefferson, e quem é esse que habita no alto e santo lugar? Esse que tem aí o nome de santo, quem é? É o nosso soberano Deus, querido. Esse é quem habita no alto, é sublime e habita, olha, na eternidade. Só o nosso Pai. Jefferson, e eu vou para lá? Vamos. Vai chegar um dia especial que nós vamos ter uma recepção e se chama Dia das Bodas do Cordeiro. Mas isso é para depois. Ele continua dizendo aqui no versículo 15, habito no alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jefferson, Deus acabou de dizer aqui que tanto habita no lugar que é eterno, como habita com aqueles que têm um coração contrito. Isso, peregrino. Deus, ele habita naqueles que têm um coração contrito. E o que é um coração contrito? É um coração que reconhece a sua limitação e sabe que é necessário e tem uma dependência de Deus. Por isso que ele diz aqui, eu vivifico o espírito dos abatidos e vivifico o coração do contrito também. E aquele que tem o coração contrito e o espírito contrito, quebrantado, que tem um coração humilde, pronto a aprender e a servir, Deus habita. E quanto mais, não somente habita, mas ele diz, aqueles que têm um coração contrito, que estão com o espírito contrito, eu vivifico, eu edifico, eu capacito, eu transformo. Deus está dizendo, se você, peregrino, já está mostrando e está trazendo para o Senhor que o seu coração é contrito, Jefferson, e como é que eu tenho um coração contrito? Se você já tem, amém. Mas eu que não tenho, como é que eu faço, Jefferson? Coração contrito é isso, peregrino. É você entender a sua dependência do Senhor. Mas Jefferson, é só entender da boca para fora? Não. Você tem que mostrar com sua vida, com suas atitudes, de mostrar que você depende de Deus. E como é que eu mostro, Jefferson? Quando for tomar uma decisão, coloca Deus à frente. Saiba pedir autorização, orientação, discernimento. Peça a Deus. Contrito é isso, é saber que há uma dependência. Saber que não há como agir sem Ele. Mas Jefferson, eu posso agir sem Ele? Pode, mas há uma consequência. Você, quando age, você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que quiser. Mas com Deus você tem a oportunidade de sempre solucionar o problema da melhor forma possível. É a mesma coisa de você ter uma pessoa que é especialista para solucionar o problema e você dizer assim, não, eu não quero ter o conselho de especialista em solucionar problema, eu vou fazer do meu jeito. E o que é que acontece se você fazer do seu jeito? Pode ser que dê certo? Pode, mas você tem uma grande probabilidade de dar errado, já que você está fazendo algo que você não sabe. Então é melhor você ter o coração contrito, humilde, reconhecer que você não tem e não sabe de tudo e pedir ajuda. Ajuda a Deus. E aí sim, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te enviar conselheiros, Ele vai falar contigo, Ele vai te colocar em ambientes que tragam a solução do seu problema. Então, mas para isso você tem que solicitar e pedir ajuda e pedir o quê? O discernimento para entender o que Ele quer. Deus. E saiba escutar, saiba escutar se é sim, se é não, e se é o silêncio. Há diferença nisso, Jefferson, sim. Muitas vezes Deus diz não e você, no seu ego, no seu pensamento, você quer um sim. E você faz de tudo para escutar um sim e Deus dizendo não. Até que você encontra alguém que diz um sim para você, que não tem nada a ver com Deus, e você diz, agora o Senhor falou comigo. E se esquece de todos os outros nãos que você recebeu. Aí você faz o que você achou que era o sim e acaba dando errado. Aí você diz, foi culpa do Senhor. O Senhor que mandou eu fazer. Se você tem agido dessa forma, peregrino, você não tem agido de forma com o coração contrito, mas sim com o coração cheio de ego. Ego de fazer sua vontade, fazer o teu querer. E além do mais, e ainda culpa o Senhor por dizer não e você querendo um sim. E por você ter feito o que você achava que era um sim, você culpa a Deus. Tenha autorresponsabilidade. Tire os tropeços. É o primeiro versículo. Tire os tropeços para que o caminho venha a ser prosseguido e venha a estar aberto a receber as bênçãos do Senhor. E acontece isso. Você novamente aqui o versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem um nome santo, habito no alto e santo lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito, o abatido e vivificar o coração dos contritos.
Deus está dizendo, eu estou pronto a te capacitar, eu estou pronto a te edificar, eu estou pronto a mudar a tua vida, peregrino. Mas cabe a você me dar a oportunidade de trabalhar. E Deus, ele só trabalha se eu der a oportunidade? Sim, peregrino. Se lembra que a gente acabou de falar aqui? Você tem um livre-arbítrio. Você decide se você quer que o especialista, Deus, te ajude ou se você quer fazer da sua bela vontade. Mas entenda que aqui fica o conselho. Melhor é você andar com um que é especialista, que é Deus, do que você querer viver na sua vontade. Porque você tem mais probabilidade de errar aqui, fazendo a tua vontade, do que andando com alguém que já é soberano e sabe da tua vida e da tua existência, que habita na eternidade. O que é o seu tempo cronos aqui, seus 80, 90 anos de vida aqui na Terra, de existência física, para um Deus que é sobrenatural e que está sobre toda a Terra e tem a sua plenitude, que não está presa ao cronos. Não está preso ao cronos. Deus, ele não está preso ao cronos, peregrino. Deus está para além do cronos, para além do tempo físico. Olha aqui então. Então ele habita conosco. Versículo 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definhará diante de mim, e o fôlego de vida que eu criei. Olha o que Deus está dizendo. Por quê? Porque o homem é falho, mas Deus está dizendo, eu não ficarei indignado continuamente. Ele diz mais, porque do contrário o Espírito definhará diante de mim. O que é que definha? Nosso corpo, o tempo passa, como eu disse, o tempo passa e o ser humano ele vai definhando, ele vai morrendo, ele vai chegando ao tempo útil de vida física, vai acabando. Então Deus diz, se eu fosse contender contigo, de ficar brigando sobre qual é a vontade, qual é o melhor caminho, vocês ficariam aí, sempre sofrendo e sendo cada vez mais levados à destruição. Por quê? Porque o nosso tempo é finito. Por isso ele diz aqui, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Quem criou? Deus. Então se ele fosse sempre ficar brigando, tentando te forçar a fazer algo que você não quer, você viveria uma vida que você não quer, e ainda mais, você não estaria exercendo o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que a gente tem de autoescolha, eu deixo e falo contigo, é melhor caminhar com Cristo do que caminhar sozinho. É melhor entregar o seu GPS da sua vida a alguém que já sabe qual caminho é o melhor do que você tentar a sorte. Porque se você parar para pensar, peregrino, quantos já você não viu aí tentarem a sorte? Viverem suas vidas do início até o fim do seu nascimento, que eles nascem e morrem, até a sua morte, buscando, batalhando e nunca alcançando o que tanto eles queriam. E se eles soubessem que o que eles tanto queriam era somente eles abraçarem a Cristo, que eles se tornariam plenos. Jefferson, então, para me tornar pleno, para eu não ficar mais necessitado de nada, eu preciso de Cristo, sim. Quando você encontra a Deus, entenda isso, que isso é uma virada de chave, peregrino. Quando você entender que com Deus você é pleno, o que é pleno? Algo que não há mais necessidade de algo. Algo que você, quando você entende que algo é pleno, é que não necessita de nada. Com Deus você se torna pleno. Você não mais necessita viver uma vida correndo atrás de emoções fúteis ou atrás de bel prazer ou felicidades momentâneas. E quais são felicidades momentâneas? Muitos buscam coisas físicas, materiais, como felicidade momentânea, porque eles acham que essa felicidade é verdadeira, mas quando as possui, verifica que era somente algo passageiro e procura outra coisa. Exemplo, quando a pessoa vai para uma festa, ela procura uma felicidade, ela é passageira, termina a festa, acaba. Uma pessoa compra um carro, a felicidade vem, mas depois acaba. Compra uma casa, a felicidade vem e depois acaba. Só que se você entender que a plenitude da sua existência está em Cristo, Gerson, então significa que com Cristo eu tenho tudo?
Jefferson, então significa que eu não vou mais precisar de nada no mundo físico? Também não é assim, peregrino. Você com Deus, você vai ser pleno. Não vai ter mais a necessidade, nem a necessidade de ficar procurando preencher algo que você já vai estar preenchido. Mas você vai passar por dificuldades, vai passar por batalhas, mas em vez de você passar por batalhas, dificuldades, com tristeza, depressão, tomando remédios, tomando mais e mais drogas físicas para poder te inibir do que acontece, você vai passar com Deus de forma plena e andando por sobre os problemas. Então olha aí o que diz aqui novamente, só para você entender. Versículo 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei acabaria, né? Versículo 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, por causa da sua indignidade. Jefferson, o que é isso, Jefferson? Indignidade. Peregrino, por falta de nós sermos obedientes, sermos justos, sermos pacientes, sermos obedientes ao Pai. Ele diz, por causa disso, a sua cobiça, o que é cobiça? Os seus desejos carnais, o que eu acabei de falar, felicidades que você busca que são fúteis, que muitas vezes você busca como se ela fosse plena. Objetos, coisas físicas. Só que isso não preenche algo que só quem pode preencher é algo que não é físico. Então ele diz, essas cobiças, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas, olha aí, Deus diz que escondeu a face daqueles que começaram a viver sobre as suas paixões, que viviam sobre toda aquela faça de possível felicidade. Então o Senhor disse, eu me indignei e escondi a minha face. Por quê? Porque eles viviam de forma que a indignidade sabia e acontecia sobre eles. Mas o Senhor diz, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Olha o que Deus está dizendo. Mas mesmo assim, mesmo padecendo, sofrendo, passando mais e mais dores, ainda assim, o povo preferiu andar no caminho errado. Preferiu andar no caminho de sofrimento, podendo ir pelo caminho que teria paz em meio à batalha. Andando ainda assim no caminho de desolação, sabendo que haveria um caminho que mesmo que houvesse batalhas, haveria paz, haveria descanso. Por causa disso, do livre-arbítrio, o ser humano ele escolhe. E Deus diz, e eles escolheram passar por tribulação mais e mais pesada. Gerson, você disse que eu não posso viver sem passar por problemas. Sim, mas você pode aumentar ainda mais a carga e a dor do problema. E com Cristo isso não acontece, porque nós colocamos as nossas dores sobre Ele. Mas aqueles que andam longe do Senhor, acontece isso, que diz aqui no versículo 17, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. E qual caminho é esse? Caminho de andar segundo a sua indignidade e só andar segundo a sua cobiça. Muitas vezes acontece isso, peregrino. Você diz, Senhor, o Senhor quer isso para mim, mas não é o que eu quero. E você vai andar segundo a sua cobiça. O que é cobiça? Para alguns a cobiça é uma casa, outros a cobiça é poder ter alguma coisa para ter status, outros a cobiça dele é poder ter algo que ele seja venerado, ou ter algum objeto que ninguém outro tem. Isso são cobiças. Mas sabendo isso, que todas essas cobiças trazem um problema, porque é indigna. São cobiças fúteis. Mas mesmo assim, com livre-arbítrio, o ser humano escolhe viver assim. Versículo 18. Tendo visto o seu caminho, olha aí, tendo visto o caminho, o sararei, também guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram.
Olha o que Deus está dizendo. Deus diz, mesmo sabendo que você escolheu aí pelo caminho errado, eu estou pronto a te receber, te remir, te proteger, te guardar, te trazer consolo, se assim você mudar de ideia. Olha como o nosso Deus é misericordioso, peregrino. Mesmo a gente muitas vezes escolhendo o caminho errado, indo pelo caminho errado, mesmo assim o Senhor nos dá a oportunidade de retornar e ser abraçado por Ele. Jefferson, então significa que eu estou aqui no caminho errado, mas se eu quiser hoje mudar, eu posso? Pode. Mas Jefferson, a minha mente diz que não, porque sua mente quer prender você na sua prisão. Jefferson, isso é uma prisão? É. Você ficar encarcerado. Muitas vezes a pessoa fica encarcerado mentalmente. A mente dela diz que o erro que ela cometeu é imperdoável. Entenda uma coisa, peregrino, que o pior que seja, que você ache que seja, o seu pecado, Deus já perdoou. Há uma saída, há uma solução, há uma mudança. Há uma mudança até para mim, Jefferson. Eu acabei cometendo assassinato, fiz coisas perversas. Há uma saída. Claro que você vai ter que colher os frutos a qual você plantou. Isso, entenda uma coisa, peregrino. Você andar com Cristo não significa que você não vai ter mais que colher os frutos que você plantou. Você vai colher sim o fruto que você plantou. Se você plantou perversidade até hoje, você vai colher desses frutos. Mas entenda que quando você começou a andar com Cristo, você começou a plantar frutos bons. Então quando acabar a colheita ruim, vai ter colheita boa. E muitos peregrinos não entendem isso. Correm para os pés do Senhor, buscam a Deus, achando que em passe de mágica, o problema que ele tanto plantou, o fruto ruim, vai sumir. Não some. Não é mágica, peregrino. Mas entenda que com Cristo você vai ter um fruto bom plantado e depois você vai colher dele. Quando assim você terminar de cegar, de ceifar a colheita ruim a qual você plantou. Então, para mim a solução, Jefferson, como eu estava dando exemplo, eu cometi assassinato, sim, desde que você pague o que você deve pagar no mundo físico. Depois disso você vai estar livre para poder viver e praticar. Jefferson, enquanto eu estou pagando, eu posso caminhar com Cristo? É claro, é isso que você deve fazer. Mesmo pagando o que você deve pagar, o que você deve colher, você tem que andar com Cristo aí mesmo. Nos dias que você está colhendo as coisas ruins, porque Deus vai te edificar e transformar isso que tanto você está colhendo de ruim para te glorificar. E nós temos N exemplos. Vou te dar um exemplo de um homem que cometeu um erro. Davi. Davi cometeu um erro de assassinar um homem que era o seu leal soldado para ficar com sua esposa. E acabou que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, teve que ceifar um problema sobre a sua vida. E qual foi? Ele escolheu que a descendência dele sofresse por causa do pecado que ele cometeu. E aí sim, houve brigas, intrigas sobre a família dele, porque ele cometeu um erro. E mesmo assim ele deixou de caminhar com Deus? Claro que não. Ele se arrependeu, mas teve que ceifar. E aqui é um exemplo, Davi. Vamos continuando aqui, peregrino. Versículo 18. Tendo visto o seu caminho, o sararei. Deus está dizendo, eu tenho visto seus caminhos, eu vou sarar as escolhas que você fez de errado. Eu vou colocar aí o remédio, o anestesiante, para poder você sarar, né? Também guiarei e lhe te tornarei a dar consolação. Deus está dizendo, eu vou te consolar na tua dor. A saber, aos que deles choram. Versículo 19. Como fruto dos teus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Deus está dizendo, para você que tem aí, que está querendo se arrepender, voltar para os braços do Senhor, ou você que nunca chegou aos braços do Senhor, mas hoje entende que quer uma mudança na sua vida e não quer mais viver essa vida de caminhos errados, turvos, caminhos tortuosos, Deus diz, há um caminho de paz, há um caminho que haverá descanso. Jefferson, um caminho de paz significa que não vou ter guerras. Não é isso, peregrino.
Vou explicar a você, caminho de paz é que você, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à afronta, mesmo em meio às piores adversidades, o seu coração, a sua alma vai estar tranquila. Diferente daqueles que não têm a Deus, que vai ficar angustiado, vai ficar louco, muitos vão se suicidar. Você vai caminhar em meio à guerra em paz. Essa paz não é externa, essa paz é interna. É algo que não é físico, é algo espiritual, peregrino. A paz é você mesmo passar por uma tempestade e estar calmo. Outros vão estar alucinados, loucos, por estarem passando por uma tempestade. E vão perguntar como é que você consegue andar assim. E você vai dizer, Deus me faz passar em paz em meio à guerra. É isso que ele está falando aqui no versículo. Vou repetir novamente. Versículo 19. Como fruto dos teus lábios, criei a paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Deus está dizendo, a paz não é somente para aquele que me conhece, peregrino. Para quem está perto daqueles que já conhecem a Deus. Mas a paz do meu Deus não é somente para quem já conhece. É como ele está dizendo, para quem está longe. Quem está tão longe que diz assim, Jefferson, eu nunca sequer parei para pensar em Deus. Até hoje eu era como ateu, eu não acreditava. Deus diz, ainda assim existe paz para ti. Deus está dizendo, mesmo assim, mesmo sem antes você nem sequer ter acreditado em mim, Deus já acreditava em você. E Ele já tinha preparado um lugar especial para você, peregrino. Que nunca sequer parou para pensar nisso. O Senhor já pensava em você. Olha o que ele diz mais. Versículo 20. Mas o perverso são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cuja água lança de si lama e lodo. O que é que Deus está dizendo? O perverso é aquele que, mesmo na dor, mesmo no problema, ele cada vez mais amaldiçoa tudo, amaldiçoa o problema, amaldiçoa seus amigos, familiares, e cada vez mais, mesmo sabendo que há uma solução, mesmo ele vendo o caminho que leva para a paz, ele opta por andar no caminho errado. Esse é o perverso. O perverso é o que sabe o caminho certo, mas como ele não quer dar o braço a torcer, não quer engolir o ego, não quer ser moldado, não quer receber modificação do Senhor, ele caminha mesmo na dor pelo caminho errado. Jefferson, e tem gente que faz isso, sabendo que tem um caminho de tranquilidade, um caminho que pode passar de forma boa. Tem muitos que optam por isso. Demais, peregrino. Por isso que a palavra de Deus é assim, eis que o caminho de andar com Deus é estreito, mas o caminho que leva à perversidade, que leva às paixões carnais, à cobiça, à indignidade, é grande. E muitos passam correndo, a rodo. O que é a rodo, Jefferson? Muito. Mas o caminho que leva à salvação é estreito e poucos passam por ele. Então o perverso é esse. Mesmo sabendo do caminho, ele escolhe passar sofrendo. Então não seja perverso, querido. Não seja aquele que escolhe ir sofrendo mesmo sabendo da solução. Porque acontece o seguinte, que muitos acham que no dia do seu último suspiro ele vai ter chance. E acaba que no dia que ele acha que teria uma chance, o suspiro acaba antes que ele se lembre de ter a chance dele. Olha o que diz aqui no versículo 20 novamente. Mas o perverso são como um mar agitado, que não se pode aquietar. Deus diz, eles não se aquietam. Quer se aquietar? Está calmo, pronto. Como é que você cuida de alguém? Tem como você socorrer alguém que está desesperado, se batendo, debatendo, exemplo, seja dentro da água, seja fora? Não tem. Você só tem como socorrer alguém se ela se acalmar. Por quê? Porque ela coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Por isso que muitas vezes quando o socorrista precisa socorrer alguém, seja dentro de água ou seja fora, muitas vezes ele tenta conversar e se a pessoa não entrar no diálogo, ele acaba fazendo ela desmaiar. Para quê? Para que ele possa socorrer. Olha o que diz. Eles não se aquietam, os perversos, Deus diz, cuja água lança de si lama e lodo.
o que é que diz? O perverso, ele não se aquieta, e além dele não se aquietar, ele lança dele lama e lodo. O que é lama e lodo? O perverso, ele lança dardos, problemas, ele lança na vida de outras pessoas o que? Raiva, ódio, angústia. Ele lança sobre a vida de outras pessoas isso, ele dissipa o que ele tem de ruim, fazendo as outras pessoas sofrerem. Como se fosse um mar agitado, lança fora, lama e lodo, coisas ruins. O perverso, ele faz isso. Ele passa por problema e ele faz o problema chegar em outras pessoas. Diferente de nós, peregrino. Se você anda com Cristo, aonde você chega, que tem lama e lodo, você limpa e traz paz. Por quê? Porque você encontrou a paz. Você só tem como dar a paz se você anda com a paz, peregrino. Não tem como você passar a paz se você não anda com ela. É a mesma coisa que o perverso não tem como lançar paz sobre a vida de outro, porque ele não tem. Então o que é que ele lança? O que ele tem. O que é que ele tem? Raiva, ódio, angústia, medo, inveja. Ele lança tudo isso sobre os outros e isso acaba atingindo a outras pessoas, fazendo outras pessoas sofrerem, viver essa vida também de perversidade, de cobiça. Versículo 21, para a gente terminar. Para o perverso diz o meu Deus, não há paz. Deus diz antes, no versículo 19, eu criei a paz para vocês, mas entretanto, para o perverso, para o insensato, que sabe o que tem que fazer e não faz, não há paz. Gerson, quer dizer que Deus não vai dar paz ao insensato? Não é isso, peregrino. Pelo contrário, Deus, ele quer dar a paz, só que eles não aceitam. Então, por eles não aceitarem, se lembra, livre-arbítrio. Você tem alta capacidade de escolher. Por eles escolherem não aceitar a paz, então não há paz. Por isso, Deus diz, eu tenho paz. Se você quer escutar, ser moldado e aprender, eu estou aqui para te ajudar. Então seja ensinável, tire os tropeços. Hoje nós aprendemos sobre isso, peregrino. Nós aprendemos sobre que nós temos que nos prepararmos. Nós aprendemos que nós temos que tirar os tropeços. Nós aprendemos que temos que ser ensináveis. Nós aprendemos aqui que além de nós sermos ensináveis, nós não podemos deixar que o pensamento e a cobiça nos seguem e assim nós se afastemos do Senhor, mas que nós devemos sempre escolher andar com o especialista. Quem é o especialista? Deus. Sempre pedir a opinião e conselho dele, porque andando sobre o conselho dele, nós não erraremos o alvo, mas sem ele nós temos uma grande probabilidade de errar. Podemos até acertar, mas a grande probabilidade de 98% é de errar, longe do Senhor. Então que nós devemos andar com ele, porque ele é eterno, ele não vive no Cronos, ele não é preso aos, ele está além do tempo Cronos, um tempo que não é o tempo físico, é da eternidade, Kairos. Senhor Jesus, soberano, bendito e adorado Deus, diante da tua presença aqui nos colocamos cada um de nós peregrinos. Meu Deus, crava na tábua do coração cada um desses ensinamentos. Nos ensina, meu Pai, a andar para o alvo. Não deixa, meu Pai, que as nossas cobiças ou indignidades venham nos afastar do Senhor, mas nos ensina a ser moldados, para assim vivermos a tua vontade perfeita e agradável. Nos ensina a tirar os tropeços, para a tua majestade resplandecer sobre cada um desses peregrinos. Que cada um de nós não venhamos ser perversos, mas sim humildes, e que a tua paz venha estar sobre nós, para que mesmo em meio à guerra, nós venhamos andar tranquilos. Abençoa cada um dos peregrinos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa semente cresça e germine.